Antes de mais nada, eu queria cumprimentar o senador Cássio Cunha Lima e Dona Glória pelo seu aniversário de 80 anos. Eu, como paraibano, me lembro que ainda estudante, participei naquele momento de redemocratização do país, da primeira campanha de governador de Ronaldo Cunha Lima. Tive a honra de participar daquela jornada com algumas figuras importantes, como o saudoso Antônio Mariz também. Então, queria fazer homenagem aqui, como paraibano, à Dona Glória. Mas eu queria, senhor presidente, trazer um debate aqui, porque o presidente Fernando Henrique Cardoso vai lançar agora, no final do mês, um livro sobre os 2 primeiros anos do seu mandato. E pedaços desse livro têm sido divulgados pelos jornais. O jornal O Globo, inclusive, traz uma página inteira do dia de hoje, falando sobre alguns trechos do livro que vai ser publicado do presidente Fernando Henrique Cardoso. É importante porque, no momento que a gente vê tanta hipocrisia, tanta indignação seletiva por parte dos tucanos, é importante a gente trazer aqui alguns trechos que já foram revelados do livro do presidente Fernando Henrique Cardoso. Primeiro, vamos à questão da Petrobras. O que diz Fernando Henrique Cardoso? Diz, em 16 de outubro de 1996, Fernando Henrique é avisado que a Petrobras era um escândalo. O tucano... Sem óculos não dá, senhor presidente. Estava fazendo um esforço enorme. O tucano constata ser caso para intervenção na estatal, mas confidencia que não a faria. O alerta foi feito no almoço pelo dono da CSN, Benjamin Steinbuch, que havia sido nomeado para o Conselho de Administração da estatal. Entre aspas, eu queria ouvi-lo sobre a Petrobras. E ele me disse que a Petrobras é um escândalo. Quem manobra tudo e manda mesmo é Orlando Galvão Filho, embora Joel Renault tenha autoridade sobre Orlando, relata Fernando Henrique. Galvão Filho era presidente da BR Distribuidora e foi diretor financeiro da Petrobras. Continua a reportagem. O mais grave, segundo Fernando Henrique Cardoso, é que todos os diretores da Petrobras eram os mesmos do Conselho de Administração. Uma coisa completamente descabida. Acho que é preciso intervir na Petrobras. O problema é que não quero mexer antes da aprovação da Lei de Regulamentação do Petróleo no Congresso. E também tenho que ter pessoas competentes para botar lá. O senhor lembra, senador Jorge Viana, que foi justamente em 1996 que o jornalista Paulo Francis fez denúncias sobre a corrupção na Petrobras. Agora é o presidente Fernando Henrique Cardoso que reconhece que foi avisado por Benjamin Steinbuch de escândalos e que ele teria que intervir e que não houve intervenção porque estava havendo a discussão da lei do petróleo naquele período. Ora, porque tratam aqui como se os escândalos tivessem surgido agora. E aqui eu quero entrar em outro ponto do mesmo livro, que ele fala da sua relação com Antônio Carlos Magalhães, no caso da pasta rosa. Nesse momento, senador Jorge Viana, ele diz o seguinte, entre aspas, Fernando Henrique, a Polícia Federal foi além dos limites nesse tipo de mesquinharia. E com Antônio Carlos Magalhães estão fazendo uma coisa que não é correta. No caso, o filho do Antônio Carlos Magalhães, Luiz Eduardo, tinha sido chamado a prestar um depoimento. Aquilo deixou Antônio Carlos Magalhães enfurecido. Fernando Henrique Cardoso recrimina a atuação da Polícia Federal e conclui dizendo o seguinte, em todo caso, o procurador colocou um ponto final nisso. Esse procurador é o velho engavetador-geral da República, Geraldo Brindeiro. Aqui você tem um presidente, nesse caso, senador Jorge Viana. Foi importante quando houve a sabatina do Janot, procurador-geral, porque nesse caso a presidenta Dilma nomeou o mais votado. Isso não acontecia antes. Essa prática começou a acontecer a partir do primeiro governo do presidente Lula. Todos os procuradores gerais foram os mais votados
pelos procuradores. Antes não. Como é que Geraldo Brindeiro foi escolhido? Ele foi nomeado 3 vezes por Fernando Henrique Cardoso, sem eleição, e na 4ª houve uma eleição. Sabe em que lugar o Geraldo Brindeiro ficou? Em 7º lugar. Ele não fez parte da lista tríplice. O que fez Fernando Henrique Cardoso? Nomeou o 7º colocado. Se fosse um governo do PT que fizesse isso, esse Brasil caía. Se fosse Lula ou Dilma, esse Brasil caía. Na verdade, o Ministério Público não tinha a autonomia que tem hoje. Nós tínhamos, e está claro nessa intervenção, um procurador que agia para engavetar, para fazer com que os processos não andassem. Mas eu quero ir mais longe, porque Fernando Henrique foi avisado que houve escândalo de corrupção da Petrobras e, sinceramente, ele tinha que ter feito o quê? Ter denunciado ao Ministério Público. É que já faz tempo, mas seria quando o funcionário público, esse é o caso tipo de prevaricação, você é avisado e não faz nada. E aqui tem um outro ponto que os tucanos fogem nesse debate. Operações da Polícia Federal, senador Jorge Viana. Eu pergunto a Vossa Excelência tem noção do papel da Polícia Federal no governo Fernando Henrique Cardoso? Pois bem, eu vou dizer aqui, nos 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso, houve 48 operações da Polícia Federal. Uma média de 6 operações por ano, em 8 anos. Sabe qual foi a média de operações da Polícia Federal de 2003 para 2014? 2.400 operações, uma média de 220 por ano. No ano de 2015, a média de operações da Polícia Federal é 1,7 por dia, vai dar 400 por ano. Agora imagina, naquele período, 6 investigações por ano. A Polícia Federal não agia, não tinha estrutura, não tinha autonomia, não se investigava. Justiça se faça a presidenta Dilma. Não há interferência alguma desses órgãos. Ministério Público, Polícia Federal tem autonomia para agir. Isso não existia. E desse ponto aqui, eles fogem do debate com a gente. É uma indignação seletiva no caso da Câmara dos Deputados. Estão passando a mão na cabeça desse deputado Eduardo Cunha, que não tem condições de continuar presidindo a Câmara. Estão fazendo isso porque tentam articular a aceitação do pedido de impeachment pelo presidente Eduardo Cunha. Se isso acontecer, senador Jorge Viana, esse processo já nasce desmoralizado. Até porque, veja bem, o TCU é um órgão auxiliar. Você falar em pedaladas fiscais, que a gente sabe que todos os governos fizeram essa prática, todos os governos, e não é errada essa prática. Em outra oportunidade falarei sobre isso, mas o TCU é um órgão auxiliar. Vejam que exagero no pedido de apresentação do impeachment de hoje, porque foram vários pedidos. Pedido de apresentação de impeachment é uma coisa séria. Eu me lembro do Marcelo Lavené e do Barbosa Lima Sobrinho trazendo o pedido do impeachment aqui ao Congresso Nacional. Eles preparam um pedido de impeachment, depois preparam outro, porque descobriram que tem aqui, uma Constituição. Eles prepararam a de hoje porque a Constituição é clara no seu artigo 85, parágrafo 4º, quando fala sobre crime de responsabilidade, que o presidente da República não pode ser julgado por fato do mandato anterior. Aí descobriram isso. E agora, sem nem haver julgamento do TCU, eles estão pegando uma manifestação do procurador do Ministério Público para, em cima disso, embasar um processo de impeachment. Eu tenho certeza, senador Jorge Viana, que o Brasil está entendendo o que está acontecendo. Eu acho que nessas 2 semanas a máscara da oposição e do PSDB caiu. Está claro a sua aliança com o presidente Eduardo Cunha, mesmo no momento em que assina as notas contra o presidente Eduardo Cunha, não se manifesta no plenário e faz um acordo por baixo do pano que nós conhecemos, que é para tentar construir esse caminho do impeachment em aliança com o presidente da Câmara dos Deputados. Eu quero encerrar o meu pronunciamento falando
do nosso repúdio a essa ideia do relator da Comissão de Orçamento de falar em cortes no Bolsa Família. Meu repúdio dizer que nós, da bancada do PT, não vamos aceitar isso. Tenho certeza que o governo não vai aceitar isso. Ele falou em cortar 10 bi dos 28,8 previstos para o próximo ano. Isso é um corte de 35% dos recursos do Bolsa Família, justamente no momento de agravamento da crise econômica, quando se aumenta o desemprego. Isso aqui nós não permitiremos. Eu tenho falado muito, tem sido até repetitivo aqui no plenário desse Senado, sobre as críticas a esse modelo econômico. Não é razoável, senador Jorge Weber, nós vamos fechar esse ano pagando quase 500 bilhões de juros. Não é razoável, no momento em que nós estamos comprometendo 8,5% do PIB em pagamento de juros, no momento que nós comprometemos 48% do orçamento com pagamento de juros, alguém falar em cortar 10 bilhões do Bolsa Família. O Bolsa Família, para nós, é inatacável. Nós não vamos admitir tirar um centavo desse programa. Então, falo isso aqui ao relator da Comissão de Orçamento, eu sou membro da Comissão de Orçamento, e nós vamos fazer uma grande batalha, porque agora, ao final do ano, vai começar a discussão sobre o orçamento do próximo ano e o que ser feito. E a gente vê que alguns setores continuam tendo a mesma saída para a crise, que é o aprofundamento do corte, o aprofundamento dos cortes de recursos da saúde, da educação, de programas sociais. Então, digo aqui, e com certeza, falo também em nome do PT, já falou o senador Humberto Costa sobre isso, nós não vamos arredar o pé, vamos defender o programa Bolsa Família, não vamos admitir que os mais pobres, os que mais precisam, no momento de agravamento da crise econômica, sejam penalizados. Muito obrigado.